Bom, boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, na saudação ao doutor Rogério Vargas, e em seu nome saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação também muito especial à nossa assistência. Colegas, então passamos desde logo ao primeiro processo da pauta, é uma prestação de contas, é um recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Taquara contra a sentença que desaprovou as contas referentes ao exercício de 2017. A relatoria é do eminente desembargador Rafael Maffini e eu passo, então, a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. O referido processo trata-se de recurso em prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT de Taquara, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017. A sentença foi publicada no dia 21 de janeiro de 2020, terça-feira, encerrando no dia 24 de janeiro, sexta-feira, sendo que o prazo recursal, não é? Então, se iniciaria na quarta, aí seria quarta, quinta, sexta, 24 de janeiro se encerrava o prazo recursal. O recurso foi interposto no dia 27 de janeiro, na segunda-feira. Portanto, a interposição do presente recurso não respeitou o prazo de 3 dias previsto no artigo 258 do Código Eleitoral e no artigo 52, parágrafo 1º da Resolução TSE 23546 de 2017, razão pela qual nós opinamos pelo não conhecimento do recurso e, em virtude disso, eu entendo que não há necessidade, neste momento aqui, de sustentar o mérito. Nós até no parecer entramos no mérito do recurso, mas acredito que a intempestividade está clara, então nós deixamos, não vamos manifestar contra o mérito, mas tão somente em relação à preliminar. É isso, o parecer. Perfeitamente. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Maffini. Senhor presidente, demais integrantes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, doutor Fábio, doutor Rogério, eu encaminho o voto, senhor presidente, na mesma linha do parecer ministerial, com efeito, o recorrente foi intimado a decisão por meio de advogado constituído, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico do dia 21, uma terça-feira, restou interposta a insurgência recursal tão somente no dia 27, na segunda-feira seguinte, né? Ou seja, sequer se poderia cogitar de debate a respeito da natureza do prazo, algo que o vale. Razão pela qual, senhor, tendo sido sendo ultrapassado o prazo de 3 dias a que se refere o artigo 51, parágrafo 1º da resolução 23.604 do TSE, voto pelo não conhecimento do recurso, senhor presidente. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, né, em seu nome eu saúdo os colegas do colegiado, saúdo a vossa presidência, doutor Fábio, doutor Rogério, servidores que estão acompanhando essa sessão, assistência em geral. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Diefenteller. Eminente presidente, eminentes colegas, integrantes do colegiado, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, secretário judiciário e secretário da sessão, estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral e uma saudação especial a quem nos assiste. Estou seguindo o voto do eminente relator, eminente presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu também me associo aos cumprimentos já realizados pelos colegas que me antecederam e, no que diz respeito ao voto, integralmente acompanho o relator. Perfeitamente. Desembargador Armínio. Também, senhor presidente, endossando as saudações já feitas, estou acompanhando o eminente relator.
Desembargador Silvio Moraes. Do mesmo modo, presidente, renova também as saudações a Perfeitamente. todos e acompanho integralmente o relatório. Perfeito. Então, proclamando o resultado do recurso 060.0025, não conheceram a unanimidade. Próximo processo da pauta são os embargos declaratórios interpostos pela construtora Maorca Eireli contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática em mandado de segurança. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga, e não tendo intervenção do Ministério Público nos tratados de embargos, eu já passo desde logo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, renovo a saudação inicial. O meu voto, excepcionalmente, é um voto curto, muito excepcionalmente. Então, assim sendo, eu vou ler só 2 extratos do voto, senhor presidente. Aspas. A embargante alega que, no acordo que negou o provimento ao agravo interno do mandado de segurança, não constou a expressão, aspas, denegação da ordem, fecha aspas. Embora o julgado tenha reconhecido a inexistência de direito líquido e certo, razão pela qual foi negado o seguimento à ação constitucional. Pois bem, a fim de esclarecer a indagação do embargante, registro que a decisão negando o seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente procedente, denegou a ordem requerida no mandamos. Tendo disposto, senhor presidente, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de integrá-los julgados, esclarecendo que a decisão que negou o seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente procedente, denegou a ordem requerida pela impetrante. É como encaminho voto, senhor presidente. Colegas, eu observo na rede que não tem voto divergente, voto do eminente relator. Então, eu consulto os colegas, se algum dos colegas deseja se manifestar, ou se podemos proclamar o resultado de acordo com os votos manifestados na rede. Não havendo qualquer manifestação em sentido contrário, então, proclamando o resultado dos embargos de declaração proferido em mandado de segurança, número 060.0188, o resultado é o seguinte: a unanimidade conheceram e acolheram os embargos declaratórios a fim de integrar o julgado, esclarecendo que a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente improcedente, denegou a ordem requerida pela impetrante. Este é o resultado unânime. Próximo processo, colegas, também são os embargos declaratórios, interpostos, embargos com pedido infringente, interpostos pelo MDB de Passo Fundo, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por aquela entidade. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, e por se tratar de embargos declaratórios, ou não havendo intervenção do Ministério Público, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator. Eminente presidente, renovo as saudações anteriormente expendidas, e como não se trata de um voto muito longo, para nítida compreensão de todos que nos assistem, eu vou me permitir rapidamente lê-lo, e assim o farei dizendo: inicialmente, cumpre consignar que os embargos de declaração só podem ser opostos com o objetivo específico de esclarecer obscuridade ou contradição, sanar omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme expressamente estabelece o artigo 1022 do Código de Processo Civil. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza, e, portanto, não é o meio adequado para embargante, abre aspas, obter reexame da matéria versada nos autos na busca de decisão que lhe seja favorável, fecha aspas. A análise. Em um primeiro momento, os embargantes entendem que no recurso eleitoral apresentado
abre aspas, relevantes argumentos, fecha aspas, pela constitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, os quais teriam o condão ainda na avaliação da parte recorrente de fazer com que o mencionado dispositivo devesse ser considerado constitucional. Sem razão. Tanto a sentença quanto o acordo referiram expressamente a decisão havida em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo plenário desta Corte, recurso eleitoral 35-92, de relatoria do eminente desembargador eleitoral Gerson Fischmann, em agosto de 2019. E, igualmente, não procede a indicação de que o principal fundamento para a declaração de inconstitucionalidade teria sido esgrimido com base na renúncia da Receita. Foi apenas um deles, dentre os vários elencados naquele voto. Ademais, note-se que os argumentos trazidos pelos embargantes foram, sim, examinados naquela ocasião e devidamente afastados, inclusive com o apontamento das razões de veto de parte da Presidência da República, alinhadas à conclusão do plenário da Corte, que trago a mero título exemplificativo. Faço a transcrição, me permito não lê-la, e prossigo dizendo, ou seja, o que vem ocorrendo nestes autos desde a sentença é a aplicação do artigo 926 do CPC, que prestigia a coerência, a integridade e a estabilidade da jurisprudência evidenciadas no caso posto, e a observância do artigo 927, inciso 5, também do CPC, que determina o alinhamento de juízes e tribunais às orientações do órgão plenário ou especial ao qual estejam vinculados. Os embargantes, assim, alegam a ocorrência de omissão quando, na verdade, houve a referência a argumentos já analisados pelo plenário por ocasião do julgamento do incidente de constitucionalidade antes referido. A fundamentação para o entendimento das irregularidades, bem como para desaprovar as contas, foi suficiente para a elaboração do juízo e suportada por precedente de expressa vinculação conforme o texto do CPC. A sede para tal discussão, portanto, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95 é a instância superior, e não os embargos declaratórios. Inclusive lá, perante o TSE, é que os embargantes poderão qualificar como desleais a aplicação de multas e a determinação de recolhimentos. Indicar flagrantes equívocos de interpretação ou ainda falar em nome de todas as agremiações ao elencar supostas mazelas financeiras das greves partidárias. Finalmente, convém deixar claro que o item 2 dos aclaratórios aponta nitidamente para a rediscussão da questão de fundo da causa e do contexto de prova, de inviáveis análises, pois não configuram, sequer em tese, razões para oposição de embargos, como é possível notar já no primeiro parágrafo do tópico que transcrevo e aqui não o reproduzo. Tais circunstâncias não serão objeto de manifestação no presente voto por respeito aos pressupostos legais e à boa técnica exigida para a oposição de embargos de declaração. Ainda, na seara da técnica recursal, releva observar: 1. De acordo com o artigo 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acordo os elementos que a embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade. E, 2. Em regra, os embargos de declaração não são um instrumento apropriado para alcançar efeito infringente ou modificativo, prevendo o ordenamento jurídico remédio adequado para tal desiderado. Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos, senhor presidente. Muito bem. Colegas, eu observo na rede que não vejo votos divergentes, então eu consulto os colegas se algum dos colegas deseja acrescentar algo ao seu voto, se podemos proclamar o resultado. Não havendo qualquer... Senhor presidente, na verdade, concordando, só recebemos aqui a mensagem de que o desembargador Thompson perdeu a conexão. Não sei se aguardamos o seu retorno. Ele mandou a mensagem agora no grupo. Acompanha o relator, mas só para... Sim, precisamos... Sim, agora tem uma mensagem aqui. É uma linha de divergência, não é, presidente? Sem dúvida. Inclusive, já havia manifestado o voto na rede, e agora me mandou uma mensagem aqui, confirmando a perda da conexão. E nós podemos também considerar que o voto do desembargador Thompson Flores foi lançado na rede, o voto do relator. Senhor presidente, só para acrescentar, me parece que ele está nos ouvindo, mas não consegue colocar a sua imagem na tela. Né? Perfeito.
Como eu disse, como já havia manifestado, e se tivesse uma divergência, ele teria me avisado aqui, que certamente não tem, porque já, inclusive havia concordado com o voto do relator, conforme consta no sistema. Com isso, nós podemos declarar o resultado dos embargos de declaração número 0600003, e que, à unanimidade, foram rejeitados. À unanimidade, rejeitados os embargos declaratórios. Colegas, então, vencida a pauta jurisdicional, a próxima sessão será na segunda-feira, 24 de agosto, às 10h30. Observar-se, em razão de outros compromissos que teremos, e para manter, a princípio, o calendário pré-fixado. Então, segunda-feira, 24 de agosto, 10h30. Tá, doutor Rogério? Então, agradeço a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde e um bom trabalho, e até a próxima segunda-feira. Da mesma forma, tarde. a todos. Boa tarde, colegas.